Salve amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Esta é a nossa entrevista de número 17 do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Este projeto ocorre semanalmente, sempre às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, no meu canal do YouTube. E conta a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contamos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente música de câmara ou orquestral. Pedimos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que nos assiste, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se sempre, o sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Lembrando mais uma vez as palavras do poeta mineiro Pierre Santos, instantes antes da entrada de um violonista no palco, onde ele tão bem traçou um paralelo entre a espera por um amor pelo coração e a espera por um acorde pelo violão. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa, ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde, ele não. Não é isso, André Campos? Isso mesmo, muito poema aí. Tudo Bonito, bem, né? Celso? Tudo Muito jóia, bonito. André. É um prazer ter você aqui no nosso ciclo de entrevistas, O Charme do Violão Mineiro. O André, Oi, você é mineiro da onde? eu sou de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro, pertinho. Eu moro em Uberlândia, né, mas sou natural Sim. de Ituiutaba, uma cidade vizinha aqui. Uhum, Ituiutaba. Para quem ainda não conhece o André, ele é violonista, ele é compositor e é professor. O André, agora conta pra gente, como que começou o seu contato com a música? Olha, começou muito, mas muito cedo mesmo, assim, Sim, porque a minha mãe fundou o Conservatório de Ituiutaba, né? Minas tem 12 conservatórios estaduais, sim. e a minha mãe, Guaraciaba Silvia Campos Machado, Ah, fundou o Conservatório de Ituiutaba. O Conservatório de uhum. Ituiutaba tem a minha idade, por coincidência. Assim, né? Aham, Então, olha, que então bacana. eu cresci dentro do conservatório. A gente morou muitos anos no anexo, nos fundos, tal. É mesmo? E Olha, que é, bacana. porque o conservatório ele de Tuiutaba, a minha mãe fundou em decorrência de uma escola de acordeão que ela tinha, uma escola de música que depois foi Uhum. estadualizada, né? Hum. Ao invés de ficar brincando com bola, que eu sempre fui muito ruim, não sabia jogar, meu brinquedo era Ah, o conservatório. Então, assim, eu tive contato com a música muito cedo, né? Meus uhum, professores do conservatório, a convivência, né? Com esse ambiente musical. Então, meus uhum, primeiros contatos com a música foram nessa fase mesmo, assim, bem bebê. Minha irmã tem uma irmã de criação que ela estudava no conservatório, estudava piano, então em casa tinha uhum, piano, minha mãe tocava, minha mãe também é compositora. Então uhum. era um ambiente bem musical, tinha convivência com os professores e amigos da minha mãe. Então, nessa Certo. época aí. Legal. E o violão, André? Como é que o violão entra na sua vida? Olha, eu comecei a estudar violão um pouquinho mais tarde, eu acho que por volta de 11 anos, né? Uhum. Eu estudei piano muitos anos Certo. quando criança, Uhum. e aos 11 anos eu tive os primeiros contatos com o violão e depois eu já meio que abandonei o piano para me dedicar exclusivamente ao violão, mas como eu estudava no conservatório, eu tive contato com Hum. vários outros instrumentos também, né? Uhum. Mas meu primeiro contato, o violão foi o primeiro contato, assim, após o piano, né? Estudei outros Certo. instrumentos, de flauta transversal também, enfim, vários. Ah.
Mas foi nessa idade, por volta de 11. Entendi. Ô André, agora conta pra gente uma coisa. Quem que foram os seus primeiros professores de violão? É muito interessante a gente saber como que nasce aquela sementinha do violão, aquele entusiasmo pelo instrumento, esse momento assim primordial para um violonista. Quem que foi os seus primeiros professores? Quem foram? Olha, no conservatório eu fui aluno do professor Abadio da Costa Filho, conhecido Uhum. aqui na região como Badinho. Uhum. Então eu estudei violão com ele, me formei no conservatório, no curso técnico com ele. Sim. Depois, aos 17 anos, eu mudei para Uberlândia, vim trabalhar no conservatório aqui para poder fazer faculdade. Uhum. Na universidade, no curso de música, eu fui aluno de violão do professor Eustáquio Grilo, Sim. da UNB hoje, e Uhum. do professor Jotacil Damasceno. Então, esses foram meus três professores de violão. O Abadio, popularmente Abadio. conhecido como Badinho, Aham. Abadio, o Grilo e o Eu, Jotacil. Então, Eustáquio Grilo, mineiro de Passos, né, que também Mineiro de estará com a Passos. gente, no ciclo de entrevistas. E o Jodacil Damasceno, uma figura espetacular também na história do violão brasileiro. O André, Sim, sim. conta Oi. uma coisa pra gente. O, o Jodacil era muito especial, né? Eu sei que você teve uma convivência muito grande com ele. Fala um pouquinho do legado do Jodacil para sua carreira e para sua vida. Olha, assim, os três tiveram uma influência muito importante, assim, né? Uhum. O Badinho me fez apaixonar pelo violão, assim, o Grilo pela performance e a minha aproximação com o Jodacil me despertou o lado de professor, o lado pedagogo, né? Então, assim, Uhum. o Jodacil teve uma influência e tem até hoje uma influência muito grande, né? No meu lado docente. Foi com ele que eu me vi como professor, né, pelo carinho Uhum. que ele tratava os alunos, Uhum. o amor pela profissão de professor. Uhum. E eu me vi, na verdade, fazendo arranjos e adaptações para o violão, muito inspirado na experiência do Jodacil, né? Assim, esse trabalho com um instrumento, né, Uhum. a favor dos alunos, né? Eu tive essa influência, vamos dizer assim, do professor Jodacil Damasceno. Né? E sem falar que nós fomos, né, nos tornamos muito amigos, assim, Uhum. frequentava a casa dele, ele frequentava a minha casa, então nos tornamos muito amigos. Assim como todos, né? Eu tenho uma relação de afetividade com o Badinho, com o Uhum. Grilo, até hoje. Ontem Uhum. mesmo eu estava conversando Ah, com o Grilo, então é assim, mesmo, que é, bacana. E o Eustáquio, qual o legado, assim, o que o Eustáquio, assim, no seu convívio como aluno e depois como colega, o que ele deixou de influências para você? olha, fica difícil separar assim, porque Ah, foram tantos bons momentos, né, com os três. sim. O Grilo ele me despertou a curiosidade Hum. de analisar a música para poder pensar numa melhor digitação, né, Uhum. pensar além da técnica pura, né, Uhum. a, uma experiência de técnica aplicada, desenvolver exercícios que pudessem ser resolvidos especificamente para aquela música, apesar do Sim. Jodacil também ter essa visão, né? Uhum. Mas a minha experiência com o Grilo foi mais voltada para a performance do que necessariamente para o lado da pedagogia do instrumento. Né? O Uhum. Jodacil me despertou mais esse lado pedagógico. Assim. Uhum. Então, com o Grilo eu tive essa convivência. O Grilo também a gente se tornou muito amigo, como disse, né? Uhum. A gente convive até hoje, temos uma relação de amizade e afetividade muito grande. Ele pouco tempo dedicou uma música para mim, a Tocata Uberlândia, então assim foi muito legal. Né? Sim. Olha, André, então você teve sorte assim de ter grandes professores e pelo que eu estou entendendo, é, cada um deles agiu na sua vida de maneira complementar, né? Então isso é uma coisa muito importante, muito, puxa vida.
Legal, muito Teve legal. muita sorte, não foi? Muita sorte, muita sorte. A palavra é, o termo é esse, André. E outra coisa, então você foi aluno do conservatório lá em Ituiutaba, depois se mudou para Uberlândia, e aí você fez o curso superior. Foi isso? Foi em Sim, Uberlândia? isso, exatamente. Você lembra de Eu alguns fiz curso. professores, assim? O Calimério chegou a ser seu professor? Calimério, ele foi meu primeiro professor assim, oficial, porque eu Aham. comecei a estudar flauta doce com o Calimério aos 5 anos. Então, 5 anos de idade? Olha. Ah, ele dava aula no conservatório em Tuiutaba, na época, sim. e eu ia para a casa dele fazer aula de flauta doce e tal. Então, assim, o Uhum, Calimério foi meu primeiro uhum. professor de instrumento, assim. Depois Sim. eu estudei com ele no conservatório mesmo, já maiorzinho um pouquinho, eu já estudei com ele no conservatório, e Uhum. coincidentemente fui aluno dele na UFO. Fui aluno Sim. dele também aqui na UFO. Aham. O Calimério, para quem não conhece, Calimério Soares, um importante compositor brasileiro, que ele é natural de São Sebastião do Paraíso. Não é isso, André? É, isso, pertinho de Caça, a cidade da minha esposa, que fica naquela região ali, Marília. Pertinho de Esposa Cássia, também. pertinho de Itaú de Minas, pertinho de Passos também, né? É Passos, mais sua ou cidade, né? menos é a minha cidade. Pois é uma raiz aí. E outros professores, André, conta pra gente. Você lembra de mais algum? Olha, assim, de instrumento, Hum, eu estudei flauta transversal com um maestro lá em Tuiutaba, Elias Antônio, hum, acho que é Elias Antônio Daia, acho que é esse o uhum, nome mesmo. Estudei sim. flauta transversal com ele lá no conservatório. Aqui em Uberlândia eu estudei teclado. Professor de piano, eu não me lembro o nome do professor de piano, acho que foi eu não tenho certeza se foi o Abrão lá em Tuiutaba quando eu era criança, sabe? Uhum, Não tenho sim. certeza, né? Que- Mas aqui no Conservatório de Uberlândia, enquanto professor, né, que eu dei aula no hum, Conservatório de Uberlândia por 20 anos, eu também sim. aproveitei, estudei contrabaixo, guitarra, estudei Ah, viola caipira foi outra convivência, teclado, enfim, trompete, eu estudei quando criança lá em puxa Tuiutaba vida. também, Aham. estudei aqui em Uberlândia, estudei saxofone, deixa eu ver o que mais, É acordeon, eu estudei acordeon com a minha mãe, uma é, formação bem ampla, né? Isso é muito é, bom, né, André? Isso é muito é, interessante, muito gostoso, né? Legal. acordeon eu estudei com a minha mãe, ó. Aham. Que bacana. Ô André, então é o seguinte, eu acho que Hum. o papo tá muito bom, mas os nossos espectadores estão querendo ouvir o som, a música do André. Então nós vamos ouvir o estudo número 2 de Nicanor Teixeira. Muito bem, ouvimos o estudo número 2 de Nicanor Teixeira ao violão André Campos. Ô André, que maravilha de música, hein? Fala um pouquinho dela pra Linda, né? gente, do momento que você estudou essa peça. Comente um pouquinho. Olha, eu conheci Nicanor Teixeira através do professor Jodacil, que eles Hum, eram muito amigos, muito verdade. e o Jodacil tinha um trabalho aqui de criação de arranjos, enfim, de divulgação do violão Uhum, brasileiro,
Uhum. E ele que, como os jovens dizem hoje, ele que me aplicou o Nicanor, né? Uhum. Então, Sim. esse primeiro contato que eu tive com ele. Eu gosto muito dessa música, eu regularmente passo para os meus alunos na UFO também, né, no curso de música da UFO. Uhum. E só que na época não tinha gravação, e eu peguei para poder mostrar para os alunos, eu peguei e fiz uma gravação caseira mesmo em casa, aqui Sim. no meu escritório, né? Uhum. Só para poder mostrar para os alunos. Então é uma gravação didática, assim, mas para poder mostrar para os alunos, para eles conhecerem o Nicanor. E essa gravação ficou perdida Ah, no meu computador sim. por muito tempo também, assim. Uhum. Só depois que a gente conversou que eu me lembrei, falei, assim, peraí, acho que ainda deve estar em algum lugar essa gravação. Foi aí, Olha, então não foi lançada, não tem lugar nenhum, não, estava só no meu tá certo. computador aqui. Mas ótimo, é bom. Esses registros são muito importantes e ainda mais para a música brasileira que necessita de muitos registros sonoros ainda. Ô André, agora Sim. conta pra gente assim, antes de você se tornar professor da Universidade Federal de Uberlândia, você fez outros cursos, né? Conta pra gente mais um pouquinho da sua trajetória antes de se tornar professor universitário. Olha, como eu disse, eu mudei para Uberlândia aos 17 anos para fazer o curso superior de música e comecei a trabalhar no Conservatório de Uberlândia, né? Sim. Então, eu trabalhei lá no Conservatório de Uberlândia por 21 anos, ou 20, quase 22, onde eu Uhum. dei aula lá de violão, leitura à primeira vista, transposição e acompanhamento, que era uma disciplina que tinha lá. Bacana. Fui regente da orquestra de violões lá. Uhum. Por conta da orquestra, eu fiz vários arranjos, né, para duos, trios e quartetos, que Uhum. foram publicados pela editora da universidade posteriormente. Então, tem uma Uhum. série de 3 cadernos de publicação que são para prática da música de câmara, né? E grande parte dos quartetos foram arranjados para essa orquestra Uhum. didática lá. Certo. Eu fui vice-diretor, acho que por um ano e pouquinho, Uhum. e pouco antes de entrar na universidade, eu trabalhei na Secretaria de Cultura aqui de Uberlândia, Uhum. como assessor da secretária, por acho que Sim. uns 8 meses, 7 meses, 8 meses. Aham. Então, essa foi a experiência profissional, né? Minha Uhum. experiência profissional. Ou seja, trabalhei basicamente no conservatório e na universidade. Na universidade eu estou Hum. desde 2005. 2005. Aham. Né? E com essa passagem pela Secretaria de Cultura, também é importante que você tenha experiência por um outro lado, né? De Sim. entender como as coisas funcionam de um outro lado. Isso é muito importante. Ô André, e você então, como professor de violão da Universidade Federal de Uberlândia, eu queria que você contasse pra gente quais que são as suas atribuições, além das aulas propriamente de violão, né, os trabalhos que você desenvolve no ambiente acadêmico. Olha, além de violão, eu dou aula no curso de graduação e mestrado, né, aqui da UF, do curso de Uhum. graduação e mestrado em música. Então, eu dou aula de violão, Uhum. licenciatura e bacharelado. Eu dou aula de disciplinas ligadas à música e tecnologia, que é Uhum. uma outra área de trabalho assim bastante importante na minha vida. Uhum. Além né, da docência, tem a parte de produção de material didático. É Sim. uma coisa que eu me empenho muito, que eu gosto muito. Uhum. Então, assim, tem várias publicações Uhum. ligadas ao violão, né? Sim. Tem o caderno pedagógico que eu escrevi junto com o Jodacil, que foi fruto do meu curso de mestrado, né? Pelo menos Uhum. foi germinado como projeto de mestrado, e o caderno pedagógico. E depois eu compus algumas músicas e publiquei um caderno de composições e Uhum. também esses 3 cadernos de arranjo. Então, tem esse lado de produção de material didático, e depois eu criei uma série chamada Série Toccata na UFO, onde que eu publico Uhum. também composições minhas, arranjos, transcrições, Uhum. minhas dos professores do curso de música, Uhum. de alunos, enfim. Então, minha principal atividade dentro da universidade, paralela à docência, é a produção de material didático. Uhum. E dentro do material didático, além do violão, tem a produção de conteúdo ligado à música e tecnologia. Então, tem 11 livros publicados por uma editora de São Paulo, chamada Editora Érica, que são livros, é uma série Sim. chamada Computação Musical.
Então, Aham. são livros que abordam edição de partituras, gravação, Uhum. estudos, enfim, restauração de áudio. Então, são livros ligados a essa área. Então, na universidade, eu faço parte de um núcleo de música e tecnologia chamado NUMUT, Aham. onde nós somos 5 professores pesquisadores da área de tecnologia. Sim. E, no momento, eu sou coordenador do laboratório de multimídia. Né? Então, assim, além de produzir material nessa área do violão, que é muito, para mim, é muito importante, é o que não me distancia, né, do nosso instrumento. Tem essa produção bibliográfica ligada à música e tecnologia. Estou terminando agora uma revisão e uma ampliação no livro sobre o MuseScore, que é um editor de partituras. Devo terminá-lo agora, talvez essa semana, na próxima semana. Então, na universidade eu trabalho com isso. Então, é o violão, aí as disciplinas ligadas à música e tecnologia, a disciplina de história e repertório do violão, né, que era chamado antigamente de literatura do instrumento, hoje a gente mudou o nome para história e repertório do violão. Fui coordenador do mestrado por um tempo, ao tempo do mestrado por um tempo. E acho que são esses conteúdos que eu trabalho. Muita coisa, André. Mas eu queria, já que você falou sobre esse viés da música e tecnologia e das publicações para violão, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Sobre a questão das publicações de obras didáticas para violão no Brasil, como é que você como que está isso? Você acha que há muitos materiais, há espaço para novas propostas? Cita isso para a gente. Acho importante esse lado. Acho que a gente veio de uma tradição, né? Tradição de grandes mestres, né? Aqui nós somos herdeiros, né? Da escola de Tárrega, enfim. O Brasil ele tem do meu ponto de vista, tem um compositor, professor bem emblemático, bem divisor de águas, foi o professor Isaías Sábio, né? Que tinha uma produção, né, de material didático muito grande, que acabou por influenciando muita gente, né, assim, no estudo do instrumento, que depois foi herdado pelo Henrique Pinto e assim, a gente acaba que tem uma divisão, né, uma modernização do país. A gente tem uma divisão de responsabilidades. Se a gente for pensar, no Brasil inteiro temos professores publicando material, compositores publicando, que às vezes a gente não tem muito acesso a isso, né? Mas eu me lembro que uma coisa me chamou muito a atenção quando eu mudei para Uberlândia, né, que eu já tinha estudado os materiais do Henrique Pinto, do Rodrigues Arenas, do Isaías Sávio e tal. Uma coisa que chamou muita atenção, eu cheguei aqui em Uberlândia um dia, fui numa papelaria. Na papelaria tinha lá uma banca de material lá para poder vender. A hora que eu vejo o livro do Henrique Pinto, eu falei, gente, vendendo o livro do Henrique Pinto na papelaria, que coisa diferente, né? Sim. Mas eu acho assim que tem espaço sim para novas publicações, porque o Brasil é um país muito grande, com influências culturais diversas, né? Então assim, eu acho que tem sempre espaço para publicação. Tem uma publicação minha recente, que é decorrente do meu projeto de doutorado, que é um caderno de iniciação aos instrumentos de cordas dedilhadas através da prática da improvisação livre. Foi fruto do meu doutorado. Então, assim, uma proposta diferente, mais afinada com a prática da música contemporânea, né, que eu mesmo vim de um processo de publicação bem gradativo, né? O caderno pedagógico junto com o Jodacil, onde que nós fizemos uma proposta de iniciação ao instrumento, no caso do violão, uma proposta onde que a gente pensou em parte de aproximação entre a música popular e o violão erudito, o violão popular erudito, que era o Jodacil. Ele tratava, né, a filosofia dele era que o violão é um só, a música é um só, o que muda é o repertório, né? Ou seja, ele
falava que a gente tinha que estar apto a poder tocar todo tipo de repertório. Uhum. Então a gente fez essa proposta, depois uma proposta não de iniciação, mas para iniciante das minhas composições, e por fim, assim, passando pelos arranjos, né, os 3 cadernos de arranjo, e por fim essa proposta ligada mais à música contemporânea. Então, assim, espaço tem, né? Às vezes a gente se depara com publicações ou com projetos defendidos de mestrado e doutorado, né? Dissertações e teses, onde que tem, né, um pouco de produção didática envolvida aí. A minha produção, eu penso mais na área da iniciação ao instrumento, do aluno mais nessa fase inicial, que, para mim, eu acho que é o que mais carece de material didático, assim, porque a gente tem, né, livros publicados sobre o violão, mas para um estágio mais avançado. Entendi. Então, eu acho que mais espaço e mais publicações mereceriam para esse público, né? É verdade, André. Verdade. E é muito interessante, como você bem disse, o Brasil é um país muito rico, existem N maneiras da gente criar em torno da iniciação ao instrumento, em torno das publicações, desse material didático, e eu tenho visto que isso é uma preocupação sua e digno de parabéns, viu, André? Agora vamos ouvir mais um pouquinho da arte do André. Nós vamos ouvir agora o quarteto do Calimério Soares, a tocata para 4 violões do Calimério Soares.
Maravilha! Ouvimos a tocata para 4 violões de Calimério Soares, aos violões Adelson Scott, Heloísa Mirzeian, Roberta Thiago e André Campos. André, que obra fantástica! Eu estava ouvindo aqui, prestando atenção. Maravilha! Excepcional, Lindo, né? esse quarteto. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa gravação, sobre... foi um CD produzido pelo Calimério, não foi isso? Isso, é o CD que ele produziu com obras, né? Hum, Obras dele, ele como é que fala, solicitou a gravação por algumas pessoas. No nosso caso, ele nos procurou. Esse quarteto na época se chamava Quatro Crescente, era um quarto quarteto de crescente. professores do conservatório. Quatro Crescente. Sim, Era um quarteto de professores do Conservatório de Uberlândia, né? sim. Nós 4 éramos professores lá. O Adelson Scott hoje está no Instituto Federal de Petrolina, Uhum, mas a Heloísa Mirzeian e a Roberta Thiago ainda estão no conservatório. O uhum, Calimério me procurou na época, perguntou se a gente tinha interesse em fazer a gravação. uhum. Aceitamos o convite, estudamos tal, e fomos para o estúdio para poder gravar. Sim. Eu não gostei da gravação do estúdio, porque não tinha como gravar, o estúdio era pequeno, não dava para gravar todo mundo junto, então você tinha que gravar individualmente, Uhum. e a hora que juntava o resultado não era muito musical, assim, não ficava Sim. muito feliz com o Aham, resultado, não, sabe? certo. Aí o Calimério também não ficou muito satisfeito com isso, mas enfim. Aí eu perguntei para ele se a gente não podia experimentar gravar a música, né, gravar a música na Sala Camargo Guarnieri, que é o auditório da UF. Uhum, O Calimério, como era professor lá, reservou a sala num fim de semana e a gente ficou um dia inteiro estudando, tocando, gravando. E uhum. acabou que nós gravamos lá. Então, assim, como eu já trabalhava com ferramentas de edição, de áudio, essas coisas assim, a gente, por lá mesmo, nós fomos ouvindo e selecionando as melhores partes. Sim. Depois eu fiz a mixagem lá com o próprio quarteto, né? A gente Uhum, discutindo qual trecho melhor, qual parte estava melhor, se uhum. alguém tinha errado, se errou, vamos pegar de outro lugar, essas coisas que Sim, a claro. gente está acostumado a fazer, né? Uhum. Então foi feito lá na Sala Camargo Guarnieri, e o resultado eu acho que ficou melhor do que a primeira gravação que foi em estúdio, o Calimério gostou também, e Sim. acabou que foi pro CD dele e acabou virando o nome do CD, enfim, assim, né? Então É um ficamos muito CD, felizes. se não me engano, é um CD só com obras de violão, não é isso? Produzido por Não ele. é Tem sobra, não são outras sobras, obras? não são Ah, sobras de violão, não, são obras sim. dele, né? Então, tem Uhum, músicas para cravo, para órgão, para sim. piano, enfim, Aham, é. composições dele e o quarteto de violão. Acho que só tem essa música para violão no CD. Uhum. Ah, tá certo. Infelizmente, o Calimério Soares nos deixou muito cedo, né? Ele tem outras obras para violão. Fica a dica aí para quem gostou desse quarteto. O Calimério tem outras obras, inclusive ele tem uma obra que eu gostaria de mencionar, que eu fiz a estreia mundial, que é um concertino para violão, sopros e percussão. Essa estreia foi feita em 2010, em um evento na Universidade do Estado de Minas Gerais, um evento de música brasileira, onde eu tive o prazer de fazer a estreia dessa peça. Que legal. Ô André, vamos Oi. ouvir mais outra música. A gente tem aqui um exemplo muito interessante, a música Água. Vamos lá? Vamos. O nosso corpo é a nossa casa, somos pele e osso e muita, muita água. O nosso corpo é a nossa casa, somos pele e osso e muita, muita água. Águas que correm nas veias do mundo, vêm das nascentes dos rios profundos, geram flores e
e pomares maduros. No planeta Terra tem um pouco de tudo, mas terra sem água não gera frutos. Somos pele e osso e muita, muita água. Quando transpiramos, ela sai pelos poros. Quando choramos, sai pelos olhos. Antes de nascermos, moramos dentro dela. Até o xixi é água amarela. A água é a vida do planeta Terra. Nosso corpo é a nossa casa. Somos pele e osso e muita, muita água. Muito bem, ouvimos a música Água, de José Paulo Medeiros, que está no CD Plantação de Estrela, de Pedro Antônio. O André, conta pra gente aí que você tem uma participação dupla, tripla nessa música aí. Você fez o arranjo e você tocou flauta e violão. Conta pra gente, como é que foi isso? Isso é o Pedro Antônio, um grande amigo, Uhum. compositor, violonista, produtor cultural, enfim, ele mora aqui em Uberlândia, temos a sorte de tê-lo aqui, ele tem um projeto também muito, muito bonito de produção musical aqui. Uhum. Me convidou, perguntou se no conservatório tinha algum coro infantil, que ele tinha essa música de um amigo dele, que ele gostaria de gravar no CD Plantação de Estrelas. Sim. Perguntou se lá tinha um coral, se eles aceitariam participar do CD. Eu conversei com a regente, né, para poder intermediar o convite. Eles aceitaram, aí ele me pediu para fazer o arranjo, aí eu fiz o arranjo para coro, para coro infantil, né, no caso. Sim. Uhum. E aí eu fiz o arranjo para o violão e para as duas flautas. Então, além do arranjo, né, para tudo, eu toquei as duas flautas na gravação e o violão também. Então, olha só, é o arranjo para coro infantil, duas flautas e violão. E ainda Isso. você executa as duas flautas e o violão. Exatamente. Puxa vida, é muita coisa, muita coisa. E uma mensagem muito bonita dessa música, né, André? Uma mensagem muito bacana. É atual assim também, né? Sobre a água, né? Sempre atual. O André, agora conta pra gente como que surgiu o André arranjador e o que você procura valorizar nos seus arranjos. Olha, o André arranjador, ele surgiu, como é que fala, como extensão do professor. Né? Eu costumo falar nas minhas aulas que na nossa profissão é o seguinte: se você tem, primeira coisa que saber fazer é, lógico, dar aula para poder, né, enquanto docente e tal, mas você tem que estar aberto a criar, você tem que estar aberto a, como é que fala, fazer algumas adaptações, algumas transcrições, arranjos para os seus alunos, porque a gente, no decorrer da nossa profissão, a gente vai percebendo que não existe uma fórmulazinha para poder dar aula, né? Cada aluno é único, né? Cada aluno está numa fase, num estágio diferente, cada aluno tem as suas facilidades e dificuldades, e a gente acaba tendo que conviver com isso e
se superar enquanto professor para que esses alunos tenham, né, um bom desenvolvimento. Porque dar aula para quem toca muito bem e tem facilidade é muito fácil, né? Assim, o difícil é a gente conseguir apoiar e ajudar as pessoas que ainda estão numa fase que ainda... Pode-se dizer que não tem tantas habilidades ainda, então isso é importante. Então, o meu lado arranjador surgiu dessa necessidade, né? Então, primeiro foi por aí, os alunos, às vezes, precisavam tocar algum tipo de específico de música que exigiam uma determinada técnica, como, por exemplo, melodia acompanhada, técnica de apoio, arpejos, essas coisas assim. E eu me vi fazendo, às vezes, arranjos, transcrições, por conta de querer que eles tocassem e desenvolvessem algum elemento técnico, mas eles não estavam prontos ainda para poder tocar um repertório um pouco mais avançado, né? Então, começou por aí. E no conservatório, eu sempre dei aula para mais de um aluno ao mesmo tempo. Mesmo no segundo grau, os alunos tinham o direito de ter 2 horários individualmente, né? E eu não, eu sempre dei aula para 2 alunos ao mesmo tempo. Sempre. Eu sempre gostei de trabalhar com alunos, mais de um aluno. Primeiro que a minha ansiedade não me permitia não dar aula quando alguém faltasse. Se faltasse um, eu ainda tinha mais um aluno para poder dar aula naquele horário. Isso para mim era importante. E pela facilidade de ter 2 alunos na sala, eu me vi fazendo arranjos para eles tocarem também. Então, os duos que tinham lá, que eu tenho na publicação na série em conjunto, os duos foram pensando nos alunos, os que têm flauta e violão. Eu tocava flauta com os alunos, eles faziam o violão e eu fazia a flauta. Então, assim, meu lado arranjador foi para dar suporte ao desenvolvimento dos alunos mesmo, para o crescimento deles, foi pensando didaticamente mesmo. Muito bom, muito bom. Você falou mais uma vez do conservatório, André. Eu gostaria de uma palavra sua sobre a importância dos conservatórios. Você disse bem, são 12 conservatórios no estado de Minas Gerais e a região do Triângulo, se não me engano, é a que mais tem conservatórios. Temos em Ituiutaba, em Uberlândia, em Uberaba, em Araguari também, se não me engano, né? Nós temos 4 conservatórios. Me fala o seguinte, qual que é a importância dos conservatórios estaduais para a região do Triângulo Mineiro? Olha, assim, vou primeiro falar a importância dos conservatórios para mim, né? Sim. Como eu disse, minha mãe fundou o Conservatório de Ituiutaba, então eu tenho uma relação de afetividade muito grande com a instituição, né, com a cidade. Devo, né, a minha profissão e a minha formação ao Conservatório de Ituiutaba, ao Conservatório de Uberlândia, porque eu mudei para cá e fui trabalhar. Assim, uma coisa muito boa da nossa profissão é que a gente aprende sempre, aprende trabalhando, aprende dando aula. Cada aluno a gente aprende alguma coisa diferente, aprende, né, um repertório, aprende uma metodologia diferente. Então, assim, para mim, minha relação com os conservatórios é uma relação de muita cumplicidade. Eu acho que o conservatório é uma instituição mineira, né? Os conservatórios são instituições importantes para a formação musical dos mineiros. Assim, nós temos uma grande sorte de tê-los, né? Eu acho que poderíamos ter mais conservatórios, 40, também 50 acho. Conservatórios. Quanto Seria mais, lindo, né? Quanto mais, melhor, né? Aqui na região do Triângulo, como você bem disse, nós temos 4. Essas 4 escolas são responsáveis praticamente pela formação e difusão musical na região do Triângulo Mineiro. E a Universidade Federal de Uberlândia, meio que é o polo, né, que agregador disso, os professores e alunos dos conservatórios da região, a maioria se formou na Universidade Federal de Uberlândia, né? Eu mesmo, né, me formei aqui. Sim. Então, assim, nós temos um vínculo institucional e afetivo. Eu, principalmente, mas temos as 2 instituições. A gente tem um vínculo institucional importante. E eu acho que a cidade de Uberlândia, Araguari, Ituiutaba e Uberaba seriam muito mais sem graça, mais triste, se não existissem os conservatórios, assim, porque a música, além de propiciar, né, um trabalho, né, para a área, a profissionalização, os conservatórios têm um curso técnico, né? Sim. Então, assim, assim como um curso de enfermagem, de contabilidade, enfim.
o conservatório tem o curso, além do curso fundamental, tem um curso técnico. Então, assim, tem uma profissionalização da área musical aqui na região do Triângulo Mineiro muito grande, né? Os conservatórios, eles formam técnicos em instrumento. Isso abastece a região, né? Abastece, né? Com a liberdade de palavra, né? Claro. Abastece a região com bons profissionais competentes, profissionais dedicados, apaixonados pela profissão. Então, assim, acho que o conservatório é uma instituição que deve ser respeitada, preservada, né? Assim, a gente já passou por vários momentos de dificuldade, né? na área musical aqui no estado de Minas, mas eu acho que a gente, enquanto músico e professor de música, a gente precisa se unir e proteger sempre essa instituição tão importante para nós mineiros, que é um bem cultural, assim, acho que todos os mineiros carregam no coração, assim, né? Sabem da importância. Verdade. Nós estamos batendo papo com o André Campos, que é violonista, é compositor e é professor. O André, vamos de música? Vamos ouvir agora... Vamos lá. Caliandra. Maravilha! Ouvimos Caliandra, composição de André Campos, para violão e violoncelo. Ao violão, Ana Clara Guerra, e ao violoncelo, Deverson Correia. Essa formação de violão e violoncelo é uma formação belíssima e não muito explorada, né, André? Eu acho que deveria ser mais explorada pelos nossos compositores. Por favor, dá uma palavrinha sobre essa música pra gente. Olha, a Ana, né, e o Deverson, eles têm esse duo já há algum tempo, não muito tempo, mas há algum tempo, foram alunos do curso de música da UFO. A Ana ainda é aluna, ela se formou em licenciatura, em violão, e terminou o mestrado aqui com a gente há pouco tempo, deve ter menos de um mês, e ela está terminando a complementação do bacharelado comigo, né? Então ela está fazendo complementação de bacharelado, que é uma liberdade do currículo aqui. Sim. E eu gosto muito do duo deles, eu gosto muito da Ana, do Deverson, acho que eles têm um entrosamento muito bonito, um duo que realmente impressionante musicalmente falando assim. E eu vivia pensando, gente, eu preciso compor alguma coisa para eles, tal, mas estava sempre, como é que falar, muito apertado. Eu falei assim, gente, mas eu queria, não posso perder esse duo, né? Não vai ser para sempre. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Eu falei assim, não, já sei, eu vou. Aí eu peguei o violão, é o meu estudo número 3, que está na minha publicação de composições, Minhas Primeiras Cordas, né? É meu estudo 3. No livro Minhas Primeiras Cordas tem 10 estudos e várias outras músicas, então esse é o estudo 3.
Aí, em cima do estudo 3, eu compus a melodia do violoncelo, fiz algumas pequenas adaptações, sim, eu compus a melodia do violoncelo e Sim. dediquei para Ana. Uhum. Caliandra é uma flor do cerrado, Uhum. e é uma homenagem à Ana, né? Uma menina que toca muito bem, é muito carismática, tem uma sonoridade muito bonita, é uma menina muito bonita. Aí eu falei assim, nada mais justo do que homenagear uma flor com outra flor, né? Por isso que eu dei o nome de Tá deu o nome de certo. Caliandra, assim, né? Que a nossa Ana é a nossa flor do cerrado, assim, foi mais ou menos desse jeito. Muito bom, André, muito bom. Agora, como que surge o André compositor? Porque nós estamos batendo papo com uma pessoa multifacetada. Ele é violonista, ele é arranjador, ele é compositor, professor. Como é que surgiu, André, essa vontade em compor? Conta pra gente. Olha, se eu te falar que assim, a primeira composição, que eu não tenho mais, nem sei o que virou, eu devia Ah, ter uns 7, 8 anos, assim, né? sim. Minha Aham. mãe, minha mãe me gravou cantando, fiz uma letra e cantei e tal. Mas depois eu não segui compondo. Sim. Quando eu e o Jodacil nós fomos publicar o caderno pedagógico, né? Como eu disse, ele foi germinado no meu mestrado. Eu fiz o mestrado na área de inteligência artificial na UFO, na engenharia elétrica. E o projeto era a criação de um software para ensinar violão. Sim. Eu queria desenvolver um software para ensinar violão, onde que eu iria me basear na metodologia do professor Jodacil, assim, sobre o pensamento dele, né? Enfim, o que ele achava, o que ele propunha. Não deu certo para fazer esse projeto no mestrado, e o projeto estava mais ou menos encaminhado, né? Eu já tinha feito o levantamento desse material. A parte de história do violão acabou virando um projeto de pesquisa na UFO e virou um CD-ROM interativo sobre a história do violão, que está na minha página, né? Um CD-ROM interativo. E a parte das músicas virou o caderno pedagógico. Aí, quando a gente estava pensando em publicar esse caderno pedagógico, o Jodacil conversou com o Almir Chidiac, que foi aluno do Jodacil, para ver se a gente publicava esse material pela editora dele. E a primeira coisa que ele falou assim, olha, sim, tenho prazer, né? Eu gostei do material, mas eu preciso que vocês troquem essas músicas que detêm direito autoral por outras músicas, composições que não detêm direito autoral. Aí eu falei assim, Jodacil, então nós temos que pensar, né? E pensar. E nisso, aquele lado arranjador, né, que eu te falei, que por conta dos alunos, eu também comecei a compor para os alunos. Eu comecei a compor estudos para os meus alunos, comecei a compor música para vê-los desenvolver algum elemento técnico que eu precisava, né? Então, além dos arranjos, eu comecei a compor. E esse material que eu já vinha pensando, né, em mudar no caderno pedagógico para poder ter um material que não tivesse exigência de direito autoral, acabou que foi essas duas coisas me alimentaram nesse primeiro processo composicional, que acabou surgindo esse minhas primeiras cordas posteriormente. Mas, assim, o André compositor surgiu dessa necessidade despertada pelo Almir Chidiac, assim, sabe? E acabou não dando certo, porque o Chidiac depois faleceu e a gente publicou o caderno pedagógico pela UFO mesmo, e eu publiquei essas composições que eu fiz para os alunos e pensando na possibilidade de publicar na editora do Almir Chidiac, acabou virando esse caderno de composições que também publiquei pela UFO, com minhas primeiras cordas, e desde então assim eu venho registrando algumas coisas. Eu tenho algumas gravações no celular, algumas coisas registradas no computador, que são composições, mas o André compositor surgiu aí desse start dado pelo Chidiac, vamos dizer assim. Legal. Para quem não se lembra, o Almir Chidiac foi um importante músico e publicador também. Ele publicou vários songbooks de grandes nomes da música brasileira, como o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, além de coleções de bossa nova, enfim, muita coisa boa. Ô André, com toda essa bagagem, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Para você, André Campos, qual é o charme do violão? Olha, essa pergunta sua é bem difícil de responder, né? Todos os seus entrevistados aqui passam por essa dificuldade, né? E eu andei pensando nisso e eu acho que o charme do violão
a popularidade que ele tem, né? A consideração que nós brasileiros temos para o violão, que nós acho que nós temos o violão como nosso instrumento, né? O violão é um instrumento do Brasil, né? Então acho que o charme do violão é você jogar o violão para cima, sair correndo, alguém que pegar ele toca alguma música, né? É difícil, né? Uma família que não tem alguém que toque violão, assim. Se a gente for pensar, praticamente, né, toda família tem sempre um irmão, um tio, avô, uma mãe, né, tem sempre um primo, alguém da família toca violão. Então acho que o charme do violão é falar essa aceitação, né, o carinho que o povo brasileiro tem por ele e o acesso, vamos dizer assim, na família, né, das famílias que o violão tem. Tá certo. Ótimo, ótimo. André, vamos de música. Primeiro movimento do seu pequeno concerto, não é isso? Pequeno concerto para violão, para violões. Sim. Maravilha! Ouvimos o primeiro movimento do pequeno concerto para violões do André Campos, o Prelúdio, não é isso, André? Isso, o primeiro movimento, Prelúdio. Que bacana. André, conta um pouquinho sobre essa obra pra gente. Então, tem duas histórias a obra. Legal, vamos primeiro, lá. Como eu disse, eu fui fundador e regente da Orquestra de Violões do Conservatório, na época que eu trabalhei lá, e tinha um carinho muito grande por eles. Eu fiz diversos arranjos para a Orquestra de Violões, que acabaram sendo publicados depois, né? E eu tive uma aluna chamada Cíntia, que eu queria passar para ela aquele estudo em si menor do Fernando Sor. Só que na época ela não conseguia tocar, não estava no nível técnico dela, tal, mas eu queria que ela desenvolvesse a técnica de toque apoiado, e eu gostava muito daquele estudo para isso, tal, de passar como exercício de técnica de apoio, da melodia, tal. Eu falei assim, mas então eu vou compor alguma coisa um pouco mais acessível para ela. Eu compus o segundo movimento do concerto. O segundo movimento do concerto é o estudo número 5, dos meus estudo número 5. Sim. Aí, ela estudou, tocou, tal, estudo 5 e tal, e ela falou assim, não, eu queria tanto que a Orquestra de Violões tocasse no meu recital de formatura. Sim. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, então eu vou fazer um arranjo para a orquestra do estudo 5 para você tocar, e você faz o violão solista, né? Aí eu fiz o arranjo do segundo movimento para ela fazer o solo, pequeno concerto para violões, porque é para violão solo acompanhado por quarteto de violões. Sim. Aí o quarteto de violões foi executado pela orquestra. Eu falei mas só uma música está muito pouco, né? Então, então eu vou compor um primeiro movimento. Sim. Aí eu compus o primeiro movimento, pensando, né, em abrir o concerto para ela poder tocar, e acabou que esse concerto ficou com 2 movimentos por muitos anos. Assim. O primeiro movimento foi para poder ampliar um pouco,
ter repertório um pouco maior para ela tocar no recital de formatura. Em 2018, eu organizei aqui em Uberlândia a Jornada Violonística em parceria com o Violão e Violão, que é um grupo de violonistas, né? Que tem uma página no Facebook, no Instagram, é um grupo de WhatsApp e tal, muita gente conhece. Aí eu fiz essa jornada violonística. Na verdade, a história é um pouco maior, mas enfim, na jornada violonística a gente planejou fazer a gravação de algumas músicas, e acabou que eu falei assim, então eu vou gravar o meu pequeno concerto. Aí eu já falei assim, bom, o primeiro e o segundo movimento foi para os alunos do conservatório. Você, vou chamar os meus alunos da UFO para poder gravar comigo, né? Então convidei os alunos para poder tocar, eu faria o solo e eles fariam o acompanhamento, o quarteto e tal. Tudo bem até aí, eu falei assim, pô, mas eu podia agora terminar esse concerto, né? Só 2 movimentos, eu preciso fazer um terceiro. Fazer mais um. Aí eu fiz o terceiro movimento, mas aí o terceiro movimento é de um nível técnico um pouquinho mais rebuscado. Não é difícil, longe de ser difícil, como eu disse, mas é um pouquinho mais rebuscado porque era para os alunos da UF tocarem. Então, o terceiro movimento eu compus para ser gravado durante a jornada violonística, né? E que nós fizemos a gravação, eu fiz a produção da jornada, a produção do CD. Eu e o Cássio, que é o nosso técnico, nós fizemos a mixagem, masterização do CD depois, tal. Mas enfim, aí o terceiro movimento eu compus para a jornada, para poder gravar, que é essa gravação que você tem aí, que foi feita durante a jornada violonística. Então, a história do quarteto é essa, assim, começou lá no conservatório com a Cinti, no estudo número 5, a necessidade de uma música que eu queria passar um estudo com apoio, virou o concerto, pequeno concerto. Eu terminei o pequeno concerto em 2018 para a jornada violonística. Nós fizemos essa gravação com os alunos da UF. Maravilha de música, André, e maravilha de conversa também. E passa rápido. Por favor, suas considerações finais. Opa, vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em participar do seu projeto. Assim, é um projeto que é muito importante. A gente realmente vai ter consciência da importância dele daqui a pouco tempo, né? Porque à medida que ele for não expandindo, mas sendo conhecido pelos mineiros, né? Pelo grupo de violonistas mineiros, a gente vamos ter acesso a esse material muito bom, temos uma carência, né, sobre a história do violão, especificamente sobre a história do violão mineiro. Eu não conheço nenhum outro projeto que aborda, né, o violão, né, principalmente nessa particularidade, né, dos violonistas, compositores, professores e toda essa cadeia produtiva que você menciona no início do programa, né, esse vínculo com o nosso instrumento. Então, assim, eu acho que é importante, será muito importante e, com certeza, bastante reconhecido, na medida que a divulgação, né, do projeto alcançar todos. E não é uma coisa difícil de acontecer, né, porque agora vai estar tudo na internet, ou seja, já utilizaremos isso em aulas. Tem a disciplina de História e Repertório do Violão. Eu falei que, com certeza, utilizarei o seu programa como exemplo de história do violão do Brasil e história do violão de Minas. Bom, mas é isso. Muito obrigado, parabéns pelo projeto, excelente projeto, e eu fiquei muito feliz em participar. Nós que agradecemos, André. Pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. O sucesso de cada um é o sucesso de todos. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao violonista, compositor e professor André Campos, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, aos violonistas Carlos Walter e Henrique Menezes pela consultoria digital,